Olá, pessoal. Daremos continuidade à nossa quinta aula de Direito Civil, tendo como temática principal desta aula a morte presumida. E temos uma espécie, de morte presumida. Falamos na aula passada sobre aquela morte presumida sem a necessidade da declaração de ausência. A aula de hoje falaremos da morte, presumida quando necessita haver um processo que declare a ausência, que essa declaração de ausência ela depende de um processo judicial. O que eu quero dizer com isso? Veja, nós temos a morte presumida. Pensem que ela é um gênero. Sendo um gênero, ela comporta espécies. Então, se há uma situação que essa morte ela é extremamente provável, diante de uma situação que a pessoa está em um eminente perigo de vida, ou seja, estava andando de avião e o avião cai e não encontra o corpo, ou essa pessoa estava em uma missão de guerra, e não voltou em 2 anos. Então, nestas situações, como a gente viu na aula passada, nós temos o quê? Nós temos uma morte presumida, sem a necessidade de corpo e sem a necessidade de uma declaração judicial de ausência, né? Então, esta é uma situação em que pode-se declarar a morte presumida de uma pessoa. E qual é a importância de declarar uma morte presumida? Nós temos os efeitos sucessórios. Nós temos os efeitos sucessórios. Eu estava verificando se o áudio estava funcionando. Deixa eu aumentar o áudio aqui. Beleza. Então, nós temos a situação, que há necessidade de declarar a ausência. A ausência, nesse caso, ela precisa ser declarada a partir de um processo judicial. E este processo judicial, ele é dividido em 3 fases. Então, nós temos a morte presumida sem corpo, sem necessidade de declarar ausência, e nós temos a morte presumida, que é a aula de hoje, que necessita, haver a declaração de ausência. Então, nós temos, a partir do artigo 22 do Código Civil, a descrição, de como se dá esse processo, de quais são as fases. Aqui eu antecipo que existem 3 fases: a curadoria, a declaração a sucessão provisória e a sucessão definitiva. É interessante que a principal preocupação aqui é em relação aos bens desta pessoa que ficou ausente. Então, observem aqui neste slide, a ausência como presunção de morte e a sua declaração judicial, ou seja, precisa ser declarada. Artigo 22, Código Civil. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem haver notícia. A pessoa se escafedeu-se, como algumas expressões dizem, sumiu, deu sumiço, não deu nenhuma notícia. Ou seja, não deixou o representante ou procurador, e desapareceu. E este procurador ou este representante iria administrar. Então, o juiz, diante da requisição, da provocação de qualquer interessado ou do Ministério Público, irá declarar a ausência. Então, veja, depende de uma ação judicial, de um ato do Poder Judiciário, sendo nomeado um curador, aquele que vai cuidar dos bens. Então, não basta, gente, um simples desaparecimento. É necessário haver uma declaração judicial, para que legitime a administração dos bens desta pessoa que sumiu, desapareceu. Então, observem aqui, vamos aqui para o próximo slide, esclarecer com palavras mais claras o que significa esta ausência. Eu lembro muito que essa aula me marcou durante o ano de 2007, porque a gente
não tem noção, até então eu não tinha noção que era possível alguém desaparecer e não deixar nenhuma notícia. Né? Então parece algo que está muito distante da nossa realidade. Mas o Código Civil, assim como o direito, ele deve prever qualquer tipo de situação para que, a partir da lei, né, do direito positivado, seja resolvido este conflito. Então a pessoa desapareceu, sem que houvesse situação que possa presumir que a pessoa faleceu. Desapareceu de seu domicílio sem deixar vestígios. Ou seja, ela desapareceu e não estava em perigo, não estava andando de avião, não estava em guerra, não estava um caso do Brumadinho, como eu falei na aula passada, não estava em uma situação em que aconteceu um desastre natural. Ela assim foi, vamos supor, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou, foi comprar pão e nunca mais voltou. A gente não sabe qual é a razão desse desaparecimento. Então, é possível daí ser reconhecido que essa pessoa ela é um ausente. Este reconhecimento depende de uma ação judicial. Segundo Paulo Lobo, que é um estudioso na área de direito civil, a ausência é a presunção da morte da pessoa física para fins civis, em virtude do seu desconhecimento do seu paradeiro após longo tempo e cujas circunstâncias levam a fundadas dúvidas da continuação da sua existência. Então, é isto que define a dúvida se essa pessoa, de fato, né, ela está viva. Não há corpo. Né? Então, para muitas pessoas, principalmente para as mães, para os pais, para os filhos, sempre haverá dúvidas. Contudo, para o direito civil, vejam a sua natureza patrimonialista. A morte para fins civis. A necessidade de dar destinação aos bens deixados por essa pessoa. Né? O nosso Código Civil ele é muito focado na questão patrimonial. Então, é necessário tomar algumas atitudes. Então, qual é a primeira fase? Qual é a primeira atitude a ser tomada? A curatela dos bens. O cuidar dos bens. Né? A curatela significa isso, o cuidado. Né? Dar atenção, destinar, escolher quem vai ser essa pessoa que vai administrar os bens do ausente. Então, aí nós temos o Código Civil que define, né, como vai ser realizado essa curadoria. Então, é necessário, né, primeiramente, haver uma provocação de qualquer interessado, né, o credor, os parentes, enfim, ou do Ministério Público. O Ministério Público ele é um interessado público para que se resolva essa situação. Então, comprovado a ausência, e deve ouvir o Ministério Público para isso, né? Então, vai ser declarado judicialmente que essa pessoa está ausente. Né? Então, determina-se o quê? Averiguar quais são os bens dessa pessoa. Nessa primeira fase judicial, eu preciso entender, eu preciso identificar quais foram os bens deixados por esta pessoa. Então, vai ser publicado, né, a cada 2 meses, durante um ano, né, num edital, né, um edital por citação, vai ser publicado que essa pessoa está ausente, que essa pessoa desapareceu. Para quê? Para que se alguém encontrar, para que alguém descobrir onde essa pessoa está. Vamos supor que essa pessoa perdeu a memória. Vamos supor que essa pessoa tenha sido sequestrada. Então é importante, a gente não sabe o que aconteceu, então é importante que o Poder Judiciário realize a citação por edição. Desculpe, né? Deixa eu recapitular, falando aqui mais devagar. Que haja uma citação por edital a cada 2 meses para que se publicize que há um desaparecimento, que há uma ausência. Então, no decorrer deste processo, nesta primeira fase, vai ser nomeado um curador para os bens do ausente.